A África sempre encantou. É o continente dos elefantes, dos leões, dos safaris, dos animais selvagens, das cores vibrantes, dos rituais milenares e das paisagens que parecem tiradas de um sonho. E destinos não faltam. Mas hoje o belo mundo vai te levar para a Zâmbia e te mostrar as cerimônias de iniciação, os rituais antigos, os turistas que mergulham na beira de um abismo e os meninos que desaparecem no mato e voltam irreconhecíveis. É um país fascinante. Mas apesar de tudo, nunca foi fácil. Enquanto tem gente tirando foto e fazendo safari, tem gente que vive sem banheiro, sem estrada, sem nem saber o que é infraestrutura. E é exatamente para lá que a gente vai te levar hoje. Porque nada, absolutamente nada, é simples por lá. Número 1. Localização e dados gerais. A Zâmbia é cercada por todos os lados. Não tem saída para o mar, nem praia, nem porto. Mas isso nunca foi um problema. Pelo contrário, essa posição bem no centro da África Austral fez dela um ponto de encontro. De gente, de línguas, de caminhos. Tudo passa por ali. São 8 vizinhos ao redor. De um lado, Tanzânia e República Democrática do Congo. Do outro, Zimbábue, Botsuana, Angola, Malawi, Moçambique e Namíbia. Um monte de fronteiras que ajudam a entender por que tanta coisa se mistura por aqui. Tem resto de reinos antigos, marcas da colonização, comércio cruzando fronteiras e animais que não reconhecem o país. A capital, Lusaka, é onde a vida anda mais rápido. Mas a Zâmbia não é só cidade. Tem parque nacional do tamanho de estado, aldeia onde só se chega de barco, região de floresta com estradas de terra batida, plantações espalhadas e comunidades que mantêm rituais antigos até hoje. A maior parte do território é formada por um planalto alto, com mais de 1000 metros de altitude. Os rios são largos, o terreno é acidentado e a natureza corre solta. E no meio desse cenário, uma coluna de névoa branca se ergue sem parar. Os locais chamam de a fumaça que troveja. Tem quem diga que ali mora um espírito. Mas essa parte da história, a gente guarda para depois. Porque antes de falar da fumaça que brota, é preciso voltar no tempo e entender a história do país. Porque a história da Zâmbia começa muito antes de ela ter esse nome. Número 2. História. Muito antes de se chamar Zâmbia, essa terra já era ocupada por gente que sabia viver em movimento. Um dos maiores grupos que passou por ali foram os Bantus, povos vindos da região que hoje é a fronteira entre Camarões e Nigéria. Eles começaram a se espalhar pela África há mais de 1000 anos, descendo em ondas sucessivas e levando com eles línguas, ferramentas, técnicas de agricultura e um jeito próprio de se organizar. Quando chegaram ao território que hoje é a Zâmbia, não vieram como tribos soltas. Eles formavam comunidades complexas, com comércio ativo, sistemas de liderança e conhecimento sobre o solo, os rios e as rotas. No oeste do país, por exemplo, surgiu o povo Lozi, com uma monarquia tradicional comandada por um rei chamado Litunga, cuja linhagem ainda existe até hoje. Já no norte, os Bemba criaram um sistema mais descentralizado, baseado em alianças entre clãs, agricultura e resistência militar. E isso era só parte do mapa. Havia dezenas de grupos vivendo ali, cada um com sua língua, seus rituais e suas regras, mas todos conectados por trocas, casamentos e acordos. Foi um caldeirão de culturas bem antes de qualquer europeu colocar os pés naquela terra. Mas no século XIX, os britânicos chegaram. Primeiro vieram os missionários, depois os mineradores e, por fim, a colonização oficial. A terra virou colônia e passou a se chamar Rodésia do Norte, usada principalmente para extrair cobre. A independência veio só em 1964, em meio a vizinhos instáveis e uma economia controlada por fora. Foi assim que nasceu a Zâmbia moderna, um país que ainda carrega no presente os traços de tudo o que veio antes.
Número 3. População, religião e crenças. Viajando pelas diferentes regiões da Zâmbia, o que se encontra é um mosaico humano que muda de rosto, de idioma e de crença a cada par de quilômetros. São mais de 20 milhões de pessoas vivendo lado a lado, divididas em mais de 70 grupos étnicos, cada um com seu sotaque, suas histórias e seu jeito particular de se relacionar com o mundo. A comunicação por lá acontece em camadas. O inglês é a língua oficial e aparece nos jornais, nas escolas e nos discursos do governo. Mas entre vizinhos, o que predomina são os idiomas locais. O Bemba é muito falado nas regiões do norte e nas grandes cidades, como Lusaka e Kitwe. Já o Nyanja circula mais pelo sul e no dia a dia da capital. Fora isso, existem dezenas de outras línguas que se espalham pelo interior, muitas vezes restritas a um único povo ou vila. Não é raro alguém crescer falando 3 ou 4 delas ao mesmo tempo. No campo da religião, a maioria se declara cristã, mas o cristianismo que se pratica por lá ganhou contornos próprios. Em muitas igrejas, a música é vibrante, os cultos têm dança, e há espaço para práticas de cura espiritual e profecias. Grupos pentecostais, evangélicos e católicos convivem com comunidades locais que ainda guardam crenças mais antigas, ligadas à terra, aos ancestrais e à força da natureza. É essa convivência de línguas, fé e raízes que molda o cotidiano do país. Um cotidiano diverso, mas com uma identidade que se reconhece mesmo nas diferenças. Número 4. Costumes, etiqueta e tradições. Entre uma conversa no mercado e uma cerimônia familiar, o que se nota na Zâmbia é um senso profundo de respeito pelas relações humanas. A etiqueta não está escrita em placas ou manuais, mas aparece nos gestos mais simples do cotidiano. Cumprimentar alguém vai além do aperto de mão. Em muitos grupos étnicos, como os Tonga e os Lozi, é comum que a saudação venha acompanhada de um leve curvar de cabeça ou até de uma reverência com os joelhos dobrados, principalmente ao se dirigir a pessoas mais velhas ou de autoridade. Há um cuidado especial com o modo como se fala, evitando interrupções e preferindo frases pausadas, diretas, mas sempre educadas. Nas áreas rurais, o uso do chitenge continua firme. É aquele pano estampado, vibrante, que pode ser vestido de várias formas. Serve de saia, de lenço, de avental ou de acessório cerimonial. Muitas mulheres o usam diariamente, não apenas por tradição, mas porque cada estampa pode carregar um significado, seja de luto, celebração, fertilidade ou identidade familiar. Em reuniões comunitárias ou jantares familiares, quem serve a comida costuma esperar os mais velhos comerem primeiro. Essa prática está ligada à sabedoria, à ordem social e à ideia de que o mais jovem aprende observando. Além disso, existe um código de silêncio que nem sempre é sinal de timidez. Falar pouco em público, especialmente entre estranhos ou diante de lideranças, é sinal de prudência. E mesmo com o avanço das cidades, muitas dessas normas seguem firmes. São hábitos que não se impõem por força, mas que se repetem pelo exemplo. E isso, por lá, vale muito. Número 5. Rituais da vida e da morte. Embora visitar a Zâmbia para fazer um safari seja a norma, existe também um outro lado desse país que é igualmente fascinante. E a gente está falando das tradições. Por trás dos parques, dos rios e da vida selvagem, a Zâmbia guarda uma riqueza cultural que sobrevive ao tempo. E entre danças, máscaras e cerimônias que cruzam gerações, cada povo encontrou seu próprio jeito de se conectar com o que veio antes. Um dos rituais mais marcantes por aqui é o Likumbi Lia Mizi, realizado pelos povos Luvali, no noroeste do país. Durante vários dias,
Os meninos passam por um processo de iniciação que marca a transição da infância para a vida adulta. Eles desaparecem das aldeias e retornam cobertos por máscaras coloridas, com danças, músicas e histórias que misturam ensinamentos com teatro. As máscaras são chamadas de maquixe, cada uma representando uma figura diferente do mundo espiritual ou social. E o curioso é que os dançarinos nunca revelam sua identidade, nem para os próprios parentes. Tem também o ritual dos Lozi, conhecido como Kuomboka, que acontece quando os rios transbordam. O rei da tribo se muda da planície para terras mais altas, e essa mudança é feita num barco real gigantesco, acompanhado por centenas de remadores. O evento reúne multidões, com tambores, vestes tradicionais e um desfile flutuante que parece saído de um filme. Já entre os Bemba, outro povo tradicional do país, existe um ritual de preparação para o casamento chamado Chisungu. Jovens meninas passam semanas aprendendo sobre a vida adulta com mulheres mais velhas. É um momento de ensinamentos, cantos, danças e conselhos, onde tudo é transmitido oralmente, no embalo de músicas ancestrais e rituais de purificação. E tem mais. Em algumas regiões, acredita-se que certas árvores abrigam espíritos, por isso ninguém corta ou toca nelas sem permissão do ancião local. Já as cerimônias de luto em várias tribos podem durar dias, com velas, tambores e até a criação de esculturas de madeira para homenagear os que partiram. A verdade é que, na Zâmbia, os rituais não são só celebração. Eles são memória viva, passado encarnado e um lembrete constante de que, mesmo com o tempo correndo lá fora, tem gente que ainda sabe parar, respirar e honrar o que veio antes. E se isso já impressiona, espera só ver os lugares que guardam essas tradições. Número 6. Lugares para visitar e histórias que ainda vivem. Como a gente já mostrou lá no comecinho do vídeo, quando apresentou a geografia da Zâmbia, o país é praticamente um parque a céu aberto, mas tem um lugar que rouba a cena. É a famosa Catarata Vitória, uma das maiores e mais impressionantes do mundo. E o apelido diz tudo: a fumaça que troveja. A névoa branca que sobe das quedas é tão intensa que pode ser vista a quilômetros de distância. E segundo a lenda dos povos Tokaleia, aquela fumaça é o sinal da presença de um espírito antigo que protege o rio. Logo ali perto, em uma borda natural da própria catarata, fica um dos pontos mais radicais da Zâmbia, a Piscina do Diabo. Eu sei que o nome pode assustar. Esse lugar aparece só na época da seca e recebe esse nome porque é uma piscina que fica literalmente na beira do abismo. Dá para entrar na água e ver o rio despencando a centímetros dos seus pés. Outro lugar que merece destaque é o Parque Nacional South Luangwa, considerado um dos melhores da África para fazer safari a pé. Nada de jipe. É você, um guia e os animais passando por perto no meio da mata. Tem também o Parque Nacional de Kafue, que é um dos maiores do continente, cheio de paisagens diferentes e com uma variedade enorme de bichos, de leões a aves exóticas. É um destino menos turístico, ideal para quem quer uma experiência mais selvagem e autêntica. E se o plano é conhecer um lugar mais tranquilo, mas ainda assim surpreendente, o Lago Bangweulu é uma boa pedida. O nome quer dizer onde a água encontra o céu, e a paisagem faz jus. Dizem que por ali vive uma criatura mística, parecida com uma serpente-dragão que protege as águas da região. Para quem busca algo mais urbano, tem a cidade de Livingstone, que serve como base para explorar as cataratas. E claro, a capital Lusaka, onde dá para visitar mercados locais, ver o movimento das ruas e experimentar a comida típica. E já que falamos de comida, esse é o nosso próximo assunto. Número 7. A gastronomia. Na Zâmbia, o prato principal não vem do fogão industrial, mas da tradição oral passada de geração em geração. Quase toda refeição gira em torno da nshima,
uma massa feita com farinha de milho branco e água, mexida até ficar bem firme. Ela não tem muito sabor por conta própria, mas é feita justamente para acompanhar os chamados relishes, que são os acompanhamentos: carnes, verduras, molhos ou legumes, tudo bem temperado. Um dos recheios mais populares são as mopane worms, lagartas ricas em proteína, crocantes por fora e macias por dentro. Elas são colhidas na época de chuva, secas ao sol e depois preparadas com pimenta, cebola ou até molho de tomate. Em muitos lugares, são vendidas como petisco, direto na rua. Entre os vegetais mais usados estão as folhas de abóbora e de mandioca, sempre refogadas com tomate e amendoim moído. O amendoim, aliás, entra em quase tudo: molho, doce, salgado e até bebida. No interior, é comum ver as panelas grandes cozinhando tibuabua, uma espécie de creme verde feito com as folhas da mandioca. As carnes mais consumidas são frango e peixe de rio. Um dos mais famosos é o buca-buca, pescado no lago Tanganica e servido inteiro, com pele, cabeça e tudo. Ele pode ser grelhado ou cozido com ervas locais. Já nos mercados de rua, o cheiro de peixe seco sendo defumado é constante. Para beber, tem a muncoyo, feita com raízes e milho fermentado, servida gelada em jarra de barro. É ácida, leve e refrescante. E em festas, entra em cena a shibuku, uma cerveja artesanal de milho, densa, encorpada e com sabor bem forte. Número 8. Sem banheiro. Tem coisas que parecem tão básicas que a gente nem pensa. Entrar no banheiro, fechar a porta, usar a privada, dar descarga. Mas por muito tempo, isso simplesmente não fazia parte da rotina de boa parte dos moradores da Zâmbia. Pois é, pode até parecer mentira, mas até poucos anos atrás, boa parte dos lares da Zâmbia não tinha banheiro. E embora pareça, não é exagero. O que se via eram famílias inteiras fazendo suas necessidades no mato, em buracos improvisados, tentando manter algum tipo de privacidade em pleno chão batido. A mudança só começou a ganhar corpo a partir de 2015, quando campanhas públicas e iniciativas internacionais passaram a pressionar o governo por melhorias básicas. Só que o avanço foi lento, desigual, e até hoje o problema está longe de ser resolvido. A Zâmbia tem quase 20 milhões de habitantes, mais da metade vive em zonas rurais, espalhadas por vilarejos afastados, onde infraestrutura ainda é luxo. E é aí que o buraco é mais fundo, literalmente. Segundo os dados mais recentes do próprio governo, só 36% das famílias zambianas têm acesso a saneamento adequado. Nas cidades, esse número até se aproxima dos 70%. Mas no campo, a situação é crítica. Quase 3 em cada 4 moradores rurais vivem sem banheiro algum. Estamos falando de mais de 7 milhões de pessoas. E tem mais. Cerca de 6% da população ainda pratica defecação a céu aberto. Parece pouco? Mas isso representa mais de 1.200.000 pessoas sem nem sequer uma latrina simples. É um contraste cruel. Um país conhecido pelas paisagens exuberantes, pela riqueza cultural e pelo orgulho de suas raízes, ainda precisa lutar pelo básico. E quando a gente fala em básico, é básico mesmo, coisa que muita gente já nasce achando garantida, mas que por lá ainda precisa ser conquistada. E assim a gente encerra nossa viagem por um país de beleza milenar, cultura riquíssima e contrastes que desafiam qualquer ideia simples. E você? O que achou dessas curiosidades? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo.